Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Eu estou com o Daniel Amani, ele é CTO da 3D Criar. Obrigado por me receber aqui. Assunto vai adicionar muita informação para a gente aqui, não é isso, Daniel? Impressão 3D sempre tem muita coisa nova, né? Sempre tem bastante coisa nova. Obrigado pelo convite, obrigado por ter vindo aqui na 3D conhecer nosso trabalho. Que, aliás, é um lugar muito interessante, aqui dentro da USP, dentro do Instituto de Pesquisas de Energia Nuclear e dentro do CIATEC, que é um lugar que acolhe empresas, é uma incubadora de empresas, é isso? Isso, o CIATEC é uma incubadora de tecnologia, então hoje todos os projetos que estão incubados aqui vão desde uma empresa super nova até uma coisa super já desenvolvida e pronta para o mercado, que é o nosso caso. Vocês começaram há 5 anos, você me contava. Como foi o início? Qual era a sua visão da empresa no começo? Conta um pouquinho, vamos elaborar um pouco em cima disso. Bom, a 3D Criar ela nasceu para o mercado educacional. Toda a proposta, que até hoje é o princípio básico do nosso negócio, está dentro de educação. Está dentro de capacitar as pessoas para usarem a tecnologia 3D através da venda de impressoras, de insumos de impressão 3D em diversas tecnologias. Então, quando a gente começou, o mercado ainda era muito ignorante do que se pode fazer, de como se pode fazer, do para que serve, qual o valor que isso traz. E a gente percebe hoje um cenário bastante diferente, mas ainda bastante coisa a ser trabalhada. Quer dizer, vocês começaram fornecendo para universidades ou escolas e isso tinha um certo volume, né? Chegaram a colocar um certo volume de impressoras no mercado com isso. Sim, educação é um negócio significativo. Em termos de volume, é disparado o maior do que a gente tem hoje. Alguns clientes que têm muitas impressoras, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem 150 impressoras nossas. Grupos de universidade, como a Anhanguera, né, que é Croton, tem coisa de 300 impressoras. Então, são grupos grandes com uma quantidade de impressoras bastante grandes também espalhadas no Brasil. Tá. Bom, e daí eu imagino que o tipo da impressora que é utilizado no ambiente educacional não são as impressoras mais sofisticadas, são impressoras talvez de características um pouco mais simples, e aí vocês foram expandindo o negócio. Conta um pouquinho sobre isso, em outras áreas de atuação, né? Isso. Hoje a gente atua em 3 segmentos diferentes. A gente atua na indústria, na educação e na saúde. Não faz sentido a gente atuar na educação se a gente não souber o que o mercado profissional usa ou qual que é o valor real que a impressão 3D a demanda que ele tem, né? Exato. Então, mesmo que as máquinas sejam mais simples no educacional, a proposta de trabalho e de educação é a mesma. Então, na educação, a gente capacita os alunos de universidades, de escolas técnicas, para eles estarem prontos para usar a tecnologia e tirar benefício disso na indústria. Perfeito. Mesmo com máquinas mais sofisticadas, com tecnologias diferentes, mas com um pensamento 3D totalmente diferente do que se tem hoje no mercado de trabalho. Na área industrial, você me mostrava há pouco, inclusive, eu vou ilustrar ao longo desse vídeo com várias fotos aqui, de modelos, de impressoras, mas você me contava que na área industrial já é realidade aquilo de na ferramentaria ter uma impressora 3D e fazer reposição de peças, né? É isso? Sim, sim. A indústria, a gente pensa em impressão 3D e muita gente que é mais antiga pensa ainda como prototipagem rápida. Né? Que ainda é válido. É válido, mas prototipagem rápida é legal, traz um valor, é mais rápido de prototipar manualmente, você faz uma vez, 2, você não faz toda hora. Então o benefício que isso traz no longo prazo não é tão grande assim. Compensação, quando a gente faz peças de manutenção, quando a gente faz assistências de montagem em linha de produção, o retorno disso é muito grande. Entendi. Então vão desde peças como essa daqui, é uma peça de um plástico de alta resistência embutido com fibra de carbono, que é a base de um robô de uma automotiva. Então isso é uma base customizada, feita para um robô, para uma determinada tarefa que funciona todos os dias numa linha de montagem. Quer dizer, se uma peça dessa, originalmente, possivelmente feita de algum material metálico, né, dá um problema, racha, se você tem a modelagem, se você modela a peça, você imprime, repõe e continua a trabalhar. Você pode repor, então você reduz downtime de máquina, você aumenta a produtividade no caso de, por exemplo, de linhas de transmissão, linhas de transmissão de equipamentos que ficam com slots parados por conta de peças pequenas de manutenção, você consegue repor isso num tempo muito rápido. Não, entendi. Ainda nessa parte industrial, uma das coisas que é muito importante são os diferentes materiais. Hoje em dia tem muitos materiais para fazer. Tem bastante material diferente. Até colorido. Vou mostrar também, uma foto aqui. Tem colorido. A indústria gosta muito do nylon, mas ele não sabe por quê.
historicamente, o nylon é muito fácil de usar, ele é muito versátil. Então, quando alguém pede uma peça, faz em nylon. Mas a gente trabalha com 50 materiais diferentes. Então, você tem desde materiais embutidos com fibra de carbono, com fibra de vidro, que são de altíssima performance, até plásticos mais simples, que nem ABS, PLA, que são de um uso mais corriqueiro, mas que atendem muita situação também. Então, a escolha do material certo faz parte de uma implementação de sucesso na indústria. Isso aqui também é uma peça industrial? Isso daqui é um gabarito de montagem. Então, em geral, nas indústrias, você tem processos de montagem, onde você encaixa um componente em determinado lugar, tem que ser sempre naquele mesmo lugar, e você fixa o outro por cima. Então, isso é um gabarito que ajuda no processo de montagem. Numa linha de montagem. Né? Só aproveitando que a gente está com algumas peças aqui, esse me chamou muita atenção porque é um acabamento muito fino e tem inclusive um botão aqui, enfim, esse daqui... Tem, essa daqui é um protótipo funcional de uma maçaneta. Então isso é um projeto de um carro futuro e isso daqui vai ser montado. Isso é um substituto do ABS, que é normalmente o que é feito a maçaneta de verdade. Então isso vai ser montado na maquete do carro, o designer vai fazer essa clipagem e aí ele vai testar funcionalmente se isso funciona, o quanto isso é legal e o feeling disso, né? O humano é muito tátil, então ele vai sentir se a textura é adequada, se a forma é adequada na mão dele para realmente ver se o cliente vai gostar dessa alternativa de design. Eu fotografei lá no showroom uma série de peças, inclusive com níveis de detalhe muito delicados, né? Que já é uma coisa que me chamou a atenção. Eu não sabia o quão minucioso era o processo de adição. Então eu vou mostrar fotos. Mas eu quero virar o assunto agora para falar desse segmento que tem um potencial muito grande. Vamos falar sobre isso aqui. O dental, né? A saúde é um segmento muito promissor. Quando a gente fala de impressão 3D, você tem alguns pilares que isso se baseia, né? Que a tecnologia se baseia. E até aquela brincadeira daquele gráfico, né? Do projeto rápido, barato e de qualidade. Né? Não existe. Não existe. E se você acrescenta único, é pior ainda. Pior ainda, exatamente. E a impressão 3D é tudo isso. Ela é relativamente barata, ela é rápida, ela é de qualidade e ela é única. A saúde se beneficia muito disso, porque a gente é único, a gente não tem duas vezes da mesma coisa. Nem eu tenho duas vezes a mesma coisa. Se eu analisar, esse scanner é meu, se eu analisar esse meu dente, quando ele foi impresso, que foi alguns meses atrás, pode ser que se eu fizer o mesmo escaneamento hoje e comparar o meu hoje com o meu de 6 meses atrás, pode ser que eu tenha tido uma movimentação. Claro, isso é natural. Então, se eu fosse fazer uma prótese, se eu fosse fazer uma cirurgia, com certeza o planejamento ia ser diferente. Então, isso ajuda muito, né? A medicina e a odontologia tem muito a ver com isso. Então, quando você possibilita que um trabalho digital seja mais rápido, seja mais preciso e dê uma segurança muito maior para o paciente e para o cirurgião, isso tem um valor agregado gigante. Perfeito. Não, e até você me mostrou não só o modelo, né? Parece que o dentista tem que usar um equipamento que ainda é caro, que é o escaneamento digital da boca, mas aí faz modelos tão minuciosos e precisos, ou mais precisos do que a forma tradicional, que é a propagação de erros, você me contava. Propagação de erro. Ou o processo normal, analógico, é com aquela moldagem, né? Todo mundo que já usou um aparelho, já fez alguma cirurgia, passou por aquele processo de pôr aquela massa na boca, morde, e aí fica com aquilo lá na boca tanto tempo até você tirar, depois faz no gesso, etc. Então, como são processos, isso tem uma propagação de erro, isso tem coisas que vão se perdendo em precisão. E é diferente com o processo digital, onde o processo é mais rápido, ele é mais preciso e ele é um arquivo que não estraga, não mofa, não perde, ele está ali armazenado. Bom, para a gente encerrar, você me contava que vocês têm contatos comerciais com fornecedores diversos do mundo inteiro, de vários países. Você falou em Espanha, falou em Taiwan, Estados Unidos, Alemanha, enfim. E cada uma dessas impressoras atende uma finalidade específica, né? E aí vocês auxiliam o cliente, o potencial cliente de vocês a direcionar a compra para a impressora certa. Sim, todo o nosso processo de vendas ele é muito consultivo, ele é muito educativo em materiais e em tipo de tecnologia que o cliente precisa. Então a gente tem um direcionamento base. Então, por exemplo, para a indústria, a gente vai recomendar uma Formlabs, que é uma máquina americana, uma BCN 3D, que é uma máquina espanhola, mas em geral talvez isso mude. Então, por exemplo, uma empresa que quis fazer esse tipo de teste aqui, desse gabarito de montagem, ele estava em dúvida, ele não sabe qual ele tem que escolher. Então, o nosso processo vai buscar e desenvolver com ele, olha, esse tipo de peça,
Você vai imprimir nesse tipo de material, vai custar tanto quando você for fabricar, demora tanto tempo para fazer, e isso traz um retorno de investimento para você com essa peça em tanto tempo, em tantos meses. Você me falava que alguns projetos se pagam muito rápido, em média, sem os casos extremos. Você falou em poucos meses. 4 meses. Puxa vida, em média 4 meses. As máquinas que a gente trabalha, elas quebram um pouco do paradigma de que é muito caro, é muito trabalhoso de instalar. Todas as máquinas que a gente trabalha estão numa categoria de desktop professional. Então, isso significa que você liga ela na tomada e ela funciona. Você não precisa de instalação trifásica, alguma coisa industrial, quebrar a parede para passar a máquina. Então, e elas atingem uma precisão e uma gama de materiais que as máquinas industriais grandes, de alto volume, fazem também. Entendi. Só que com uma fração de custo muito fração menor. De custo. Então, baseado nesse estudo que a gente faz com o cliente de aplicação, de material e de tipo de máquina, a gente consegue viabilizar projetos com uma velocidade muito rápida de pagamento de retorno de investimento. Perfeito. Bom, eu vou dar um depoimento, eu visitei aqui o escritório da 3D Criar, obviamente é quase tudo, exagerando um pouco, quase tudo é feito por vocês mesmos, o banquinho, o banco, a xícara do café, olha aqui, ó, até o café que eu tomei foi feito por sinal muito leve, aquela xícara que ela é vazada, ela é oca, né? Sim. Enfim, mas olha, eu estou bastante assim, encantado com o que você me apresentou, estouramos o tempo do vídeo completamente, mas o assunto eu acho que realmente é palpitante. Eu vou me dar uma licença poética desse vídeo no Papo Fácil Ser Maior. Gostaria de que a gente pudesse marcar um retorno, um novo papo daqui a algum tempo para a gente ver como evoluiu o seu portfólio, como evoluiu a empresa, que você está num crescimento bastante bacana. Pode ser? Vamos combinar? Claro, e a gente sempre pesquisa coisas novas, né? Na semana que vem mesmo tem a maior feira de manufatura aditiva do mundo, eu vou para lá pesquisar coisas novas, analisar materiais novos, aplicações novas. É a sua Disneylândia. É a minha Disney, né? Então, essa e o parque do Star Wars são as minhas Disneys, né? Tá bom. Então a gente sempre pesquisa e está atualizado para trazer o que tem de bom para o Brasil. Não, maravilha. Daniel, muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui na 3D Criar com Daniel, CTO da empresa. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.